São 10h39 agora. Nós falávamos no início do programa a respeito dos casos, das atualizações de notificações sobre contaminação por metanol, né? Intoxicação por metanol. Pessoas que foram intoxicadas por causa do consumo de bebidas falsificadas. São 127 notificações, ou seja, 127 casos tratados como suspeitos pelo Ministério da Saúde, 11 casos já confirmados, essa é a atualização mais recente, e isso, claro, gera uma preocupação, como a gente bem pontuou no início da nossa conversa, com bares e restaurantes de todo o estado, de todo o Brasil, principalmente aqui em São Paulo. Para entender a dinâmica, como isso tem impactado o setor, nós estamos na linha com o diretor executivo da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, Edson Pinto, gentilmente nos atendendo na manhã deste sábado, primeiro fim de semana, diante de toda essa crise, né, Edson? Bom dia para você. Bom dia, Marcela. Prazer falar com você e todos que nos acompanham. Bom, Edson, queria entender já de imediato se já tem como ter um balanço ou alguma informação a respeito de como essa crise do metanol, essa recomendação, inclusive, das autoridades de saúde pública para evitar o consumo de destilados, tem afetado os bares, restaurantes, hotéis aqui do estado de São Paulo. Há alguma recomendação específica da federação para os seus associados? Marcela, nós estamos em alerta total para enfrentar mais essa crise que o nosso setor não causou, mas acaba sendo destinatário, porque vamos lembrar que nós não somos fabricantes de bebidas, nós vendemos as bebidas em doses compradas de fornecedores da indústria e fornecedores de adegas em geral. Então, a nossa federação, já há 6 meses, nós já alertávamos as autoridades de que cerca de comercializadas no Brasil tinham origem ilícita. Na ocasião, a imprensa deu grande repercussão para esse estudo, mas a gente não viu efetivamente nenhuma medida prática sendo tomada pelas autoridades. E esse número de 36%, ele não aconteceu da noite para o dia. É uma escalada que o crime organizado veio fazendo junto com o cigarro. Cerca de 25% do cigarro comercializado no Brasil também tem origem ilícita. E nas barbas das autoridades e ninguém toma providências em relação a isso. Até que acontecem casos graves, até que pessoas morrem, até que pessoas acabam sendo internadas por intoxicações graves. Aí as autoridades vão tomar medidas para mostrar para a sociedade que elas são atentas e preocupadas, né? Mas, enfim, vamos lidar com essa crise mais uma vez. Nós já observamos nesses 5, 6 dias, desde que nós tivemos a primeira notícia dos casos mais graves, uma redução no movimento, especialmente em casas noturnas e bares, de cerca de 20% a 30%. Nós vamos, na semana que vem, ter números mais específicos, computado já o primeiro final de semana com essa crise, né? Então, são números parciais por enquanto, mas uma redução de mais de 50% no consumo de bebidas alcoólicas, especialmente os destilados. E quando nós falamos, Marcela, de cerca de 36% de bebidas ilegais no Brasil, nós estamos falando de um prejuízo de cerca de 85 bilhões, com B de bola, na economia nacional, que poderiam estar sendo utilizados, né, para suprir os diversos problemas do nosso país. 85 bi, Marcela, para a gente ter uma ideia, é mais da metade do que o governo federal gastou no ano passado com todo o programa Bolsa Família. E isso só em bebida. Cigarros são mais 9 bilhões de prejuízos. Então, esse é o estrago que a economia subterrânea, que a economia informal está fazendo no Brasil, transformando o nosso país num país da ilegalidade, onde o jeitinho, mais uma vez, o criminoso acaba levando vantagem em detrimento do empresário, que cumpre suas obrigações, que paga seus impostos, que tira seu alvará. Porque vamos imaginar, Marcela, um empresário que gasta milhões de reais ou milhares de reais para abrir o seu negócio, ele não vai correr risco por causa de alguns reais aí para vender uma bebida falsificada. Claro, não obstante, a gente possa imaginar que existem empresários aqui e ali que compactuam com isso, mas eles fazem uma concorrência desleal com o nosso setor e de forma alguma a Foresp compactua com nenhum tipo de mal feito. Bom, acho que é importante, né, a gente pontuar esse fato que você trouxe, que já há
a denúncia sobre essas falsificações, não só de bebidas alcoólicas, mas também de cigarros. O que a gente tem de diferente agora é esse componente, o metanol, que está causando intoxicações e mortes, chegando a mortes aqui, como a gente já tem a confirmação. E esse é o diferencial que causa mais preocupação para a população, a parte de todo esse aspecto financeiro, tudo isso que você trouxe para a gente, que também é de extrema relevância e agora está tendo luz diante desses casos trágicos de problemas de saúde por causa dessa contaminação, essa intoxicação por esse metanol. Bom, diante disso, a gente tem esses números da redução de mais de 50% no consumo de destilados, que você pontuou já nesses primeiros dias. Por outro lado, também há uma procura maior por outro tipo de bebida. Não, já tem essa percepção também, Edson? Sim, especialmente as cervejas, né, especialmente as enlatadas e outras bebidas enlatadas também, os clientes têm dado preferência, e vinhos também têm tido uma substituição por esses produtos. Mas você frisou bem, Marcela, a questão de como o crime estranhamente migrou, né, que antes ele falsificava as mercadorias em larga escala, mas utilizando produtos menos tóxicos do que o Sim. metanol. Então, a Foresp traz essa questão, estamos levantando esse ponto para que realmente as autoridades investiguem essa linha de atuação, porque agora o tráfico, os criminosos, o crime organizado, mudou o seu modus operandi. Por que eles estão colocando metanol, um produto que sabidamente causa morte, causa problemas sérios? Né? Nós acompanhamos recentemente a Operação Carbono Oculto, que desarticulou um esquema de adulteração de combustíveis. A gente pode imaginar que tenha sobrado muito metanol nos tanques, nos galpões dos criminosos, e eles acabaram desovando essa mercadoria para destilarias menores, adegas, que fizeram então essa mistura. Mas isso foi feito de forma dolosa, intencional. A intenção dos criminosos era mesmo causar um clamor público na sociedade em represália a essa operação da polícia? Foi um erro? Algum criminoso desavisado fez essa mistura sem saber que isso poderia acontecer? Então, essa é a questão, é a dúvida que fica, com a palavra às autoridades para nos responder. Agora, o que a gente espera é que esse lote, que a gente não sabe que quantidade é de lote de bebida adulterada com metanol, que é a questão mais grave, que precisa ser resolvida agora. O caso emergencial é tirar de circulação essas bebidas adulteradas com metanol. Né? E depois, então, a gente passar para estudar medidas efetivas de combate, porque nós chegamos a um descalabro total nessa matéria. Porque vamos ver, Marcela, por que nós chegamos nesse ponto de 36% das bebidas comercializadas? Fiscalização frouxa ao longo dos anos, as penas dos criminosos pegos vendendo bebida alcoólica e cigarros, bebida alcoólica adulterada e cigarros contrabandeados é muito menor do que a pena do tráfico de drogas. A carga tributária elevada no nosso país das bebidas e do tabaco que levam a esse crime compensar, então é a tempestade perfeita. E os criminosos foram, ao longo dos anos, adquirindo um nível de sofisticação, um nível de excelência. Hoje, se você não for um especialista, você não consegue identificar uma garrafa. Sim. Perfeitos, lacres perfeitos, notas fiscais frias. Então, nós também, o nosso setor acaba sendo vítima dessa sofisticação dos criminosos que chegaram nesse ponto por atuar numa área que não era combatida até então. É claro que a gente está aqui trazendo algumas indagações, né? As autoridades estão investigando de fato, mas faz sentido não ser algo deliberado, essa contaminação, até porque essa visibilidade que o assunto está tendo acaba prejudicando os negócios dos fraudadores e falsificadores. Então, Edson, para você, o que faltou, o que fez a gente chegar nesse ponto foi falta de fiscalização, questão da pena baixa para quem comete esse tipo de crime e também a questão da carga tributária para esse tipo de produto? Não é quando cai um avião, nunca é um motivo só, uma razão única. Uhum. Né? Então, é uma série de fatores que levaram a esse evento trágico. Todos esses que você narrou, eu incluiria nessa lista também a questão da desarticulação ou o fim do Sicob, que era um sistema de controle de bebidas que, estranhamente, a Receita Federal
paralisou em 2016 e que fazia um controle da quantidade de bebidas fabricadas e a rastreabilidade dessas bebidas. Então, esse é um outro ponto, é um outro elo da corrente. Nós vimos agora também, na Câmara dos Deputados, o presidente Hugo Mota vai colocar em votação o aumento das penas, tornando crime hediondo a falsificação, a adulteração de alimentos e bebidas, isso também é importante. Então, assim, é uma série de fatores que a gente precisa atacar. A própria federação, nós já estamos em contato direto com o governo do Estado de São Paulo, nós integramos uma força-tarefa, um grupo de trabalho capitaneado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com órgãos públicos e outras entidades do setor, onde nós estamos ali encontrando formas de lidar com essa crise nesse momento mais agudo, né? E a gente acha que agora é informação, transparência, comunicação, eu acho que é o melhor antídoto nesse momento, mas também para desse grupo saírem ideias, né, para posteriormente a gente não lidar só com a questão das mortes e das intoxicações graves agora, mas lidar com esse prejuízo bilionário aos cofres públicos. A federação integra também, ao mesmo tempo, uma outra força-tarefa do Ministério Público do Estado de São Paulo, para ali propor, então, medidas de ordens legais e de fiscalização e controle. A gente viu agora há pouco que a fiscalização, de acordo com o governo do estado, vai ficar mais rígida em todo o estado, justamente por causa dessa situação. Há uma força-tarefa. Então, há essa comunicação da Foresp com as autoridades para também tentar entender a melhor maneira dos seus associados, dos bares, restaurantes e hotéis aqui de São Paulo, saírem dessa crise e não serem vítimas desses fraudadores, falsificadores criminosos. Sim, exatamente. E um dos pontos que a gente também está articulando no governo do estado, nós queremos sim um combate firme e eficaz, porque a concorrência desleal para nós é muito ruim, né? Você Sim. tem empresários que comercializam seus produtos mais baratos, porque compram sem nota, sem procedência. Isso não é bom, né? Mas também o que a gente pede é que não haja uma caça às bruxas de forma desordenada, para que os fechamentos, as interdições sejam feitas com base realmente em denúncias verificáveis, sérias, porque infelizmente a gente está acompanhando nas redes sociais uma onda de falsas denúncias, né, para denegrir o nome de alguns estabelecimentos. Então a gente está muito preocupado com isso. Então a gente pede, o governo do estado tenha muita sensibilidade para verificar aquela denúncia que realmente tem procedência, e aí responsabilizar esse empresário, né, seja do nosso setor, seja do setor de adegas, porque nós não comercializamos, nós não adulteramos, nós só comercializamos bebidas em doses, né? Então, existe uma cadeia aí toda envolvida, mas que não haja caça às bruxas, que haja bom senso das autoridades. Alguma recomendação da Foresp para os bares, restaurantes, hotéis de São Paulo diante dessa crise? Nas nossas redes sociais, nós disponibilizamos um manual completo de orientação para os nossos representados, que são mais de 500 mil empresas no estado de São Paulo, e nós fomos, por 2 anos consecutivos, os maiores geradores de empregos do estado de São Paulo. Marcela, esse é um dado relevante também para mostrar a força do setor de alimentos e bebidas e turismo no nosso estado. Então, lá nós temos um manual completo de orientações de como proceder, né? Entre outras coisas, não comprar produtos sem nota fiscal de forma nenhuma. E mesmo com nota fiscal, de fornecedores tradicionais, conhecidos, solicitar deles os registros no mapa, do IPI também, verificar se não está borrado os rótulos, se existe o lacre, se a numeração bate efetivamente, se a bebida não apresenta um cheiro forte, se os preços também são compatíveis com os preços de mercado, enfim. Nesse nosso manual tem uma série de orientações muito mais profundas do que essa, Perfeito, né, para tranquilizar a população. Agora, se a gente puder fazer um apelo, né, especialmente aos jovens e pessoas que frequentam à noite, casas noturnas, nesse momento, né, a gente costuma ver os jovens utilizando fazendo o esquenta com os ambulantes na porta das boates, de casas noturnas, de forma alguma, nesse momento, fazer uso dessas bebidas alcoólicas, que com certeza aqueles produtos não são de origem ilícita. Também essas festas que os jovens fazem, as raves em sítios, ou alugam casas vazias para fazer festas, às vezes também os jovens não têm a preocupação de verificar a origem desses produtos, para que não façam isso nesse momento, né? E quem quiser sair, tomar a sua bebida, descontrair, relaxar, porque isso é importante, especialmente para nós que moramos numa metrópole, num estado pujante,
que querem ter a sua higiene mental, procurem estabelecimentos reconhecidos e formais, porque ali muito dificilmente você vai ter qualquer tipo de problema com bebida falsificada. Importante essas dicas. Agradeço a participação do diretor executivo da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, Edson Pinto, gentilmente nos atendendo neste sábado com esses esclarecimentos, trazendo dados do setor que está sendo impactado diante dessa crise e também dicas não só para o consumidor, mas também para os comerciantes. Obrigada, Edson. Até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade, Marcela. Um bom dia a todos.